Eu quero trazer um tema para você hoje que diz o seguinte: Deus é o pai dos pais. Ou se quiser trazer como Deus é pai. Mas justamente porque nós estamos nesse dia especial, num dia que nós estamos referenciando os pais, né, eu queria trazer e conversar com você justamente sobre esse assunto, sobre paternidade, sobre Deus ser pai. Porque hoje, se você olhar no âmbito geral, o que se acontece, o que está acontecendo no sistema mundo, né? Quanto mais dias se passam, quanto mais as coisas vão fluindo, vão seguindo, nós vamos vendo o sistema tentando ofuscar e tirar a questão da paternidade de fora, né? Nós vemos sempre o sistema mundo, o inimigo, Satanás, o diabo, como você queira chamar, ele tentando fazer de uma forma ou de outra, tirar a posição da paternidade da jogada. Tirar a posição de pai da jogada. E isso não é mero acaso, isso não é por acaso, porque eles realmente querem só deixar de lado. Não, isso tem um propósito. Isso tem um propósito muito grande e muito intenso. Se você já parou para perceber, não sei se você já percebeu isso, mas quando você vai fazer um cadastro, seja em qualquer lugar, você começa a preencher os seus dados lá, você começa a colocar seu nome, data, enfim. Quando chega no campo de filiação, ao qual você vai colocar os nomes dos seus pais, na maioria dos cadastros hoje em dia, vem só um campo, nome de mãe. Só. Na maioria dos cadastros não aparece mais nome do pai. Aí você vai falar pra mim assim, não, é porque nem tem gente que não sabe onde o pai tá, não conhece, nunca viu, não sabe onde tá, se tem ou não tem. Que tem, a gente sabe que tem, porque senão não estava aqui, né? Senão você não tinha sido gerado, você está aí. Mas o porquê que isso acontece? E isso tem ficado mais evidente a cada dia. As pessoas que preencheram lá o papel do auxílio emergencial, se você reparar lá, está escrito lá só nome da mãe, não aparece mais nome de pai. Então está sendo cada vez mais enfático essa questão. Mas e o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Você sabia que a maioria das pessoas que se consideram ateus no mundo, eles têm um bloqueio emocional com o pai? A maioria das pessoas que se dizem ser ateus, que não acreditam em Deus, que não sabem, ou que não sabem não, mas que não julgam dizer que Deus existe, a maioria dessas pessoas tem um bloqueio na área paternal. Esses dias atrás eu fiz um teste para confirmar essa teoria, que é uma base fundamentada em estudos. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou muito feliz e tal, porque começou a acontecer essas coisas comigo e Deus tem abençoado e tal, enfim. E aí ela falou, só tem um problema, que o meu filho ainda não tá legal. Eu falei, mas o que acontece com o seu filho? Não, é que ele é ateu. E aí ele falou para mim que não acredita nessas coisas de Deus. E aí quando ela falou isso, eu falei, agora é minha deixa, eu vou tirar fazer um teste com essa teoria, eu vou tirar um embasamento disso para ver se realmente está batendo. E aí eu nem perguntei, eu só falei pra ela assim, seu filho tem um problema de relacionamento com o pai, não tem? Ou teve? Dela, teve. Ela até se assustou quando eu falei isso pra ela. Eu falei assim, eu sabia disso. Dela, como assim? Falei, porque a maioria das pessoas que se dizem ateus são pessoas que tiveram algum problema com pais. A maioria deles. Se você procurar estudar e ver a história das pessoas que são ateus, na sua grande maioria, eles vão ter um problema na sua infância ou em algum momento da sua história com bloqueio com paternidade. Seja porque ela perdeu, porque aconteceu alguma coisa, ou ela culpa a Deus, ou ela não consegue enxergar Deus como pai. Então gera-se um bloqueio. Gera-se uma limitação emocional nessa pessoa e ela não consegue mais enxergar Deus, não consegue ver Deus como pai. E quando Jesus ele ensina o evangelho, quando você vai para a palavra de Deus, o que Jesus deixa mais enfático, ele enfatiza demais? Que Deus é? Isso, não briguem. Deus é? Pai. Quando você consegue entender que Deus é Pai, você passa a ter direitos na palavra, você passa a viver situações na Bíblia, viver promessas na palavra, que só vão acontecer quando você entende que Deus é seu Pai. Eu vou trazer isso com mais detalhes aqui, mas é só para te dar uma visão geral do que a gente vai falar. Então, por que o sistema tenta tanto bloquear as pessoas, tenta limitar as pessoas em relação à paternidade? Porque da mesma forma, como eu falei para você, que um ateu, na sua grande maioria, ele tem essa limitação, essa resistência, justamente por ele ter esse trauma, né, esse problema emocional com paternidade, da mesma forma o sistema está tentando fazer com que as pessoas também tenham esse problema, essa limitação, de não querer saber, de não ligar, de não formar família.
Hoje é muito triste quando você vê jovens falando assim, olha, eu não tenho sonho de ser um casal, de casar, eu só quero ter filho. Não quero ser casado, eu quero só ter filho. Eu já ouvi isso de pessoas. Mas por que isso acontece? Porque o sistema está tentando destruir a família. Está tentando destruir o sistema que nós temos pela palavra ensinado por Deus, que é certo de um pai e de uma mãe. E se você, quando você começa, eu estava lendo sobre psicanálise e fala muito sobre esses comportamentos, e justamente nessa área da paternidade, se você olhar o quão importante é a figura paterna de um homem numa família, de ver um pai realmente participando de todas as fases de uma criança, até ela atingir a fase adulta, o quão importante é na organização mental, psicológica dessa criança, a função de um pai. Você olha e entende muitas pessoas. Você começa a olhar isso e você começa a entender o comportamento de muitas pessoas que tiveram problemas na infância por ausência de pai. Claro que também tem ausência de mãe, mas hoje o foco é falar sobre paternidade. Então aí você começa a ver o porquê que algumas coisas são como são hoje. Aí você começa a entender o porquê que algumas coisas estão sendo distorcidas, o porquê que padrões que são instituídos por Deus e que nós sabemos que são corretos e a própria ciência já comprovou que isso é correto, o porquê que eles estão sendo distorcidos. Então o principal papel desse sistema e o principal papel de Satanás é justamente tirar a tua visão de Deus como pai. E se ele conseguir fazer isso na tua casa, na tua história, na tua família, ele vai ter um grande sucesso, ou possivelmente terá um sucesso, em conseguir fazer com que você não enxergue mais Deus como pai. Ou que você tenha uma limitação de Deus como pai. Então, uma coisa vai somando-se a outra, uma coisa vai ligando a outra. Então, por isso que é muito importante. Se você tem algum problema familiar com o seu pai, se você tem alguma coisa que não foi resolvida com o seu pai, resolva o quanto antes, porque isso vai influenciar na tua vida espiritual. Isso vai influenciar no que você vai viver na tua vida daqui para frente com Deus. Se você vai ou não vai acessar determinadas promessas. Ah, mas se Deus é pai, então ele é pai de todo mundo? Sim e não. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes de explicar o porquê, eu vou te falar o papel de um pai. Qual é o papel de um pai? É demonstrar segurança, amparo, atenção e afago. Também deve ser a representação de regra, estabelecer princípios e limites. Quando fala em representação de regra, é justamente porque o pai e a mãe eles têm uma função. A mãe normalmente ela é mais amorosa, ela é mais carinhosa, né? Tipo, quando você chega lá, desliga o WhatsApp do computador, senão ele vai sair na transmissão. Quando você vê a figura da mãe, ela é aquela, normalmente a criança chega lá, né? A criança, até adulto, né, normalmente faz isso. Quando chega para pedir alguma coisa pro pai, mãe, pede pro pai. Normalmente, porque a mãe normalmente é intermediadora, né? Sempre é a parte mais mole, mais tranquila. Em alguns casos não, né? A gente vê a história da avó Orlando, da pastora Orlando, né? Que já é totalmente ao contrário, né? Ela não batia de noite para bater de manhã cedo, então já é um oposto, né? Mas na maioria das vezes você pede primeiro para a mãe, para depois, né, chegar lá e pedir o pai. Mas normalmente o pai é ele que coloca os limites, né? Você vê muitas vezes algumas mães falando assim: menino, você vai ver quando teu pai chegar, o negócio vai ser assim. Né, transfere a responsabilidade ou a autoridade que ela deveria ter, transfere para o pai. Mas porque o pai traz essa sensação de segurança e traz não só uma sensação, mas traz justamente esse sentimento, né, de base, de força, né, de alguém que realmente está trazendo uma regra e estabelecendo princípios e limites. E aí você olha uma criança que ela cresce sem a presença de um pai, você vê quando ela na fase adulta, a repercussão que isso traz. Às vezes uma pessoa sem limite, uma pessoa que não sabe viver a vida, que foi altamente protegida e aí não sabe como fazer as coisas. Então nós vemos que isso realmente traz uma grande deficiência na fase adulta. E aí só que tem outra situação. Tem pais que realmente crescem junto com os filhos, mas só presencialmente, porque aí psicologicamente ou na educação não faz nada. Porque às vezes estou só no trabalho, não tem tempo para conversar, não tem tempo para trocar uma ideia com o filho, não tem tempo para interagir com ele. Você sabia que a interação que você tem com o seu filho vai refletir como ele vai se portar quando adulto? Tudo isso influencia na educação de uma criança. Tudo isso influencia na maturidade que vai ser gerada. Tudo isso vai influenciar no caráter dessa criança. Então não basta ser pai, né? Tem uma frase que diz, não basta ser pai, tem que participar, né?
Cadê o presbítero Felipe? O presbítero Felipe, ele é pai de uma menina, né, a Lolo. Né, e aí, às vezes eu chego lá na casa dele e ela tá brincando com ele. Eu nunca vi ele maquiado, mas eu já vi uma vez ela rebocando ele, né? E eu falei pra ele assim, Felipe, não basta ser pai, tem que ser palhaço, né? Mas o que é isso? É você interagir, é você ter um momento com a criança, é você ter um momento com o seu filho. Porque essa interação vai fazer toda a diferença na vida adulta dele. Isso tudo tem base em estudos, foram feitas análises, foram feito tudo. E sabe o que é o mais legal disso? Que a ciência estudou isso, os médicos, os cientistas, todos eles avaliaram tudo isso, e tudo isso já está escrito na palavra. Tudo isso já está escrito na Bíblia. Tudo que os cientistas estão trazendo hoje, dizendo como uma verdade, Deus já tinha assinado isso lá no começo. Só que o que nós temos que fazer? Às vezes acreditar num de fora, em vez de acreditar no nosso Pai Celestial. Então, você quer saber se uma coisa é verdade, você quer saber se algo realmente é validado, vai para a palavra. Vai para a palavra, porque lá você vai achar a verdade. Quando eu falo do papel do pai, tem uma outra coisa que diz assim, pode também ser um fator que contribui para os alto índices de fator de vulnerabilidade. O que é isso? De insegurança também. É justamente quando é dado um excesso de cuidado. Quando se dá um excesso de cuidado. Você não quer que ele sofra nenhum problema. Isso normalmente acontece quando? Quando você sofreu na tua infância. E aí, por você ter sofrido na tua infância, você quer evitar com que o seu filho também sofra as mesmas consequências. Eu não estou dizendo que você tem que deixar ele passar exatamente pelas mesmas coisas, mas nós temos que fazer com que ele amadureça e entenda que as coisas têm um trajeto, que as coisas têm um processo a ser seguido para ser alcançado. E nós não podemos deixar e ser facilitadores ao ponto deles não plantarem nenhuma semente, ao ponto deles não terem nenhum tipo de experiência. Para que quando eles estiverem na fase adulta, eles saibam como fazer, eles saibam como agir. Você sabia que o Bill Gates foi por muito tempo o homem mais rico do mundo, né? Só que ele, em uma entrevista, ele falou assim, olha, eu sou rico, mas para o meu filho eu não vou deixar toda essa herança. Eu estou ensinando ele como se faz, eu estou mostrando para ele como se faz. Para que ele também tenha raízes, para que ele também tenha a base. Para que ele também saiba como ser um homem, para que ele saiba como alcançar e como chegar aonde eu cheguei. Então, nós como pais, e eu me coloco nessa situação porque essa é a nossa função, é justamente de trazer esses ensinamentos, é de fazer com que essas coisas entrem na cabeça dos filhos, para que nós venhamos colocar caráter neles. O problema de muitos pais é achar que na escola, que na igreja, é lá que a igreja vai ensinar, que a escola vai ensinar. Não, você tem que ensinar princípios em casa. Para que lá ele seja um exemplo. Lá ele vai ser educado para ter uma escolaridade, ele vai ser alfabetizado, escolarizado, mas o caráter ele vai pegar de você. O caráter ele vai pegar dentro de casa. Os princípios ele vai achar dentro da sua casa. Muitos pais reclamam do sistema, falando que não, porque a influência de A, de B, mas sendo que o maior influenciador tinha que ser eu, tinha que ser você. Então essa influência tem que partir dos pais, essa influência tem que partir do pai. Ah, mas não tinha que me motivar? Eu estou te motivando. Mas não está legal. Eu falei, mas vai ficar pior. Eu não estou aqui para te entristecer, mas eu estou aqui para te mostrar como experimentar do melhor da terra. Como nós podemos viver o melhor do que Deus tem para nós, simplesmente sendo obedientes e entendendo princípios que Deus mesmo tem para nós. Porque às vezes você não consegue ser um pai, ou pessoas não conseguem ser pai ou mãe, porque não receberam isso. Muitas crianças, muitos filhos, às vezes culpam os pais. Ah, porque meu pai me criou assim, porque meu pai foi ausente, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, porque isso, porque aquilo, e traz um caminhão de coisas para justificar como ele está vivendo. Mas nós temos que ter algo chamado autorresponsabilidade. O fato de eu ter vivido dessa forma, não quer dizer que eu tenha que também plantar dessa forma. Não quer dizer que eu tenho que semear desse jeito, pelo contrário. Eu tenho que buscar os princípios da palavra e buscar saber em Deus como eu tenho que ser. Ah, mas como eu sei como fazer? E aí nós vamos entrar numa situação bíblica, pelo padrão da palavra, e como nós devemos fazer. Como nós devemos fazer. Como nós devemos nos portar como filhos. Mesmo você sendo pai, você sendo avô, você é filho de Deus. Se você estiver enquadrado nesses princípios. E aí tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas eu não tive pai. Não tive nenhum pai presente, eu não sei nem quem é. E aí, como é que fica?
E aí, às vezes, nós usamos esses subterfúgios, usamos esses argumentos para justificar os nossos fracassos. Para justificar, quem sabe, um fracasso como pai. Ah, porque eu não tive pai, então eu também sou um fracassado como pai. Só que nós esquecemos que nós não nos movemos pelo sistema, mas nós nos movemos por princípios da palavra de Deus. E aí eu te falo por que nós não vivemos, às vezes, intensamente o que Deus tem para nós. Justamente porque não conhecemos e não entendemos o que Ele tem de promessa na palavra de Deus. Quando nós instituímos essa leitura de 3 meses da palavra, é justamente para trazer a sua realidade, a trazer a nossa realidade, tudo que Deus tem disposto para nós. Não só em obedecer um monte de coisa que está na palavra, mas um monte de coisa que você pode viver. Várias promessas que você pode tomar na sua mão e viver intensamente cada uma delas. Só que se eu não conhecer os princípios, se eu não saber o que Deus espera e o que Ele tem para a minha vida, como eu vou poder, em oração, falar, Deus, olha, eu exijo que essa promessa se cumpra. Eu ouvi uma história de um homem que estava internado já no ponto terminal. Ele sabia que ele ia morrer em uma semana, que o médico já tinha desenganado. E aí ele era um pastor. E ele fala para Deus assim, Deus, o seguinte, sempre honrei meus pais, nunca desonrei nenhum deles. E agora eu estou nessa situação. Acho que ele tinha 30 e poucos anos. E como fica agora? E ele lembrou do primeiro mandamento com promessa, honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E aí ele reivindicou a palavra, mas ele só pôde reivindicar a palavra porque ele conhecia, porque ele foi buscar saber o que Deus esperava, o que Deus falava. E a partir desse momento ele se coloca diante de Deus e fala assim, Deus, eu fiz tudo isso, eu honrei, eu tentei fazer da melhor forma possível, então eu quero que essa palavra se cumpra. Prolonga os meus dias. Na mesma hora, algo começa a acontecer naquele quarto. Naquela mesma hora, Deus começa a curar ele. E na mesma hora que Deus cura, os aparelhos começam a acusar algumas coisas e alguém vem ver e ninguém sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco chove médico dentro do quarto e ninguém sabe explicar o que estava acontecendo. Fizeram exames e mais exames e aquele homem foi curado. Porque ele foi buscar na palavra o que realmente Deus poderia fazer por ele. Simplesmente porque ele conhecia o princípio, porque ele sabia da promessa. Então, se eu e você queremos ter acesso a tudo que Deus tem de bom para nós, e não só na área material, mas de como você tem que se conduzir a Deus, como você deve se portar com os seus filhos, acesse a palavra de Deus. Busque saber em Deus o que Ele espera de você, o que Ele espera de nós. Lembra da história de Sansão? Quando Sansão ele é prometido, que o anjo aparece para a mãe dele, falando assim, olha, você vai ter um filho e tal, e assim, assim, assim. Tem toda a história lá. Uma coisa que me chama muita atenção, que o pai de Sansão, quando a mãe dele chega para ele, né, e fala assim, olha, o anjo me apareceu, ele falou que vai nos dar um filho, que vai libertar e tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, eu também quero que Deus fale comigo. Se ele falou com você, eu sou o pai, vou ser o pai dessa criança, então eu quero que Deus fale comigo, porque eu preciso saber como educar e como criar essa criança. Não precisa falar, não precisa me responder, responda para você mesmo. Mas quantos de vocês, quantos de nós já paramos para no momento de oração para falar para Deus assim, Deus, eu tenho esse filho, como eu crio ele? Como o Senhor quer que eu crie essa criança? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para perguntar para Deus como você tem que cuidar do instrumento que Ele colocou nas tuas mãos, na semente que Ele colocou nas tuas mãos? Porque às vezes o resultado do que nós somos hoje é justamente porque os nossos pais lá atrás não perguntaram para Deus como era para eles nos criarem. E não é culpa deles isso ter acontecido. Porque às vezes eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de ter alguém que fale, de ter um acesso, quem sabe, à palavra de Deus. Mas nós temos essa opção. E aí o pai de Sansão faz essa pergunta para o anjo, daí, como é que eu devo cuidar do menino? E aí o anjo dá todo um relato de como tem que fazer. Aí diminui as nossas chances de errar. Diminui as nossas chances de errar no processo de criação. E aí você pode tirar o melhor daquilo que você tem, daquilo que você é, sendo obediente à palavra do Senhor. E podendo fazer com que aquilo que Deus colocou na sua mão, que são os seus filhos, que são como flechas, para que você possa lançá-los para o lugar certo, para que você possa enviá-los para o lugar correto. E chegar no dia e falar assim, olha, parabéns pai, parabéns mãe, vocês fizeram do jeito certo. Mas eu não quero parar por aqui, porque eu não quero dar uma orientação, uma aula de como você tem que criar. Mas a ideia essa noite é justamente que nós venhamos entender os processos de uma paternidade. Quais são as nossas obrigações, os nossos deveres, para que aí nós começamos a nos enquadrar e saber como Deus é conosco. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver Deus dessa forma. Eu contei um exemplo uma vez,
de como seria se você fosse empregado do presidente e como se você fosse filho do presidente. São dois cenários totalmente diferentes. Porque se você fosse empregado, você chegaria a falar com ele de uma forma toda especial e toda, né, cheia de pompas, vestimentas e tal. Mas quando você se coloca numa posição onde você é filho do presidente, você chega do jeito que você quiser para falar com ele. Você senta no colo, você beija, você abraça, sem camisa, com camisa, porque você tem intimidade. A forma como você se apresenta a Deus demonstra qual nível de intimidade você tem com Ele. Como você tem acessado e falar com Deus? Você tem olhado e conseguido olhar para Deus como Pai? Você tem conseguido olhar para Ele com um olhar de intimidade ao ponto de você chegar com Ele com toda a vontade possível? Ou você chega diante de Deus como se estivesse chegando diante de um juiz? Isso mostra o nível de intimidade que eu e você temos em Deus. E o que nós temos que ter é justamente uma intimidade com Deus ao ponto de nós conseguirmos olhar para Ele da mesma forma como você olha para o seu pai. Agora, se você olha para o seu pai de uma forma diferente e não consegue se abrir, é porque você tem algum problema que tem que ser resolvido. Porque senão isso vai te bloquear e te impedir de enxergar a Deus como pai. E nós vamos resolver isso hoje, em nome de Jesus. Se existe você que está aí na internet, se tem algum problema, isso tem que ser resolvido. Então vamos lá. Lembra que eu fiz uma pergunta? Todos são filhos de Deus? Quem acha que todos são filhos de Deus, levanta a mão. Não precisa ter medo. Quantos não acham que todos são filhos de Deus? Quem não acha nada, levanta a mão. Tem gente que acha as duas coisas, então daí levantou a mão duas vezes, mas tudo bem. Mas vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, que daí a gente não tem como errar. Vamos lá para João, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Aqui tem a resposta que nós precisamos saber. Se todas as pessoas são filhos de Deus. Como que eu faço para saber se uma pessoa realmente é filho ou não de Deus? Então, João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa resposta diz que nem todos são filhos de Deus. Todos são criação de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Por que nem todos são filhos de Deus? Porque a resposta vem no 12 e diz assim: contudo. Essa palavra contudo aqui é excepcional. Essa palavra aqui é maravilhosa. Se você entender o contudo que está escrito aqui, você dá um glória a Deus que você, olha, diz assim: contudo, aos que receberam. Quem recebeu a Jesus aqui? Aos que creram no seu nome. Quem creu? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Se você creu no nome de Jesus, se você entendeu o que está escrito nesse versículo, se você creu no seu nome, você passa a ter o direito de ser filho de Deus. É nessa hora que você passa a ser filho de Deus. Mas não se resume só nisso. O mais legal é que não se resume só nisso. Mas aqui já dá um norte para mim e para você. Se você é filho de Deus, se você não é. Se você é só uma criação ou se você entrou no lugar de paternidade. Se você colocou e se apossou de um lugar de filho, de olhar para ele e falar assim: não, você é meu pai e eu sou seu filho. Porque lembra que eu falei que tem gente que falou assim: ah, mas eu não tenho pai. Mas lá no Salmo 27:10, o salmista diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Querido, não tem desculpa. Você pode viver a melhor vida do mundo nessa terra. Você pode ter o melhor pai do mundo, por mais que na terra você tenha tido o pior aos seus olhos. Deus é o pai dos pais. Deus nunca deixou você, Deus nunca abandonou você. Você pode ter tido experiências amargas, tristes e dolorosas que você carrega até hoje. Mas Deus pode hoje transformar a tua história. Ele pode mostrar para você o quanto Ele ama e o quanto Ele se importa com você. Você que leu a Bíblia toda, você que acompanhou vários versículos. Ah, mas eu não terminei ainda, então continua nessa caminhada, não para. Conheça quem é o seu pai. Conheça quem é Deus. E o melhor, saiba o que Ele espera de você como filho. Porque quando eu e você entendemos em Deus o que é ser filho de Deus, você passa a ser co-herdeiro com Jesus. Sabe o que é a palavra co-herdeiro? É você ter o mesmo direito de um herdeiro. Quem sabe até mais direitos de um herdeiro. É você ser integrante da família a tal nível que toda a herança que está para o filho legítimo, eu ia falar original, todo filho legítimo, você também tem acesso. Você passa a ter os mesmos direitos.
Por isso que eu falo para você, o inimigo tentou muitas vezes enganar muitas pessoas, dizendo ou mostrando que se ela não teve um pai que atendesse às necessidades que ela sempre quis ter, ela nunca mais vai ter. Mas eu falo para você, essa é uma mentira, porque Deus é o melhor pai que você poderia ter. Mas isso não tira a responsabilidade nem a posição do seu pai real. Porque como eu falei, se quem sabe o seu pai, ou quem sabe também a sua mãe, mas se quem sabe o seu pai não foi a pessoa que você gostaria, ou o pai que você gostaria, não é culpa dele. Porque quem sabe foi isso que ele recebeu. Ou quem sabe da melhor forma possível foi o que ele tentou entregar. Por não conhecer a Deus. Mas hoje você conhece a Deus. E aí você conhecendo a Deus, você pode levar esse Deus para o seu pai. E ele pode passar a ser o melhor pai dessa terra para você. Você sabia que isso é bíblico? Dos pais que não conseguiram levar Deus ou Jesus para os seus filhos. Aí os filhos passam a conhecer e levar a Cristo para os seus pais. Então essa é a sua função como filho. Se você ainda tem essa oportunidade de levar Jesus para os seus pais, leve. Leve isso, porque agora você vai começar a entender qual é a sua posição. Porque se você já creu no nome de Jesus, se você já recebeu Ele, então você passa a ser filho. Mas tem alguns critérios a mais ainda para que eu e você possamos ser filhos de Deus. Porque não é só simplesmente você crer na obra redentora da cruz, você crer que Jesus, Ele é Senhor. Por um motivo bem simples. Tem um livro do Kenneth Hagin que fala o seguinte: você estar em uma igreja, você participar de uma igreja não te faz filho de Deus. Não te torna um cristão. Você vir só na igreja todos os dias. Assim como ir participar ou entrar num curral todos os dias não faz de você uma vaca. Ele fala isso no livro. E é uma comparação real. Porque você estar em um ambiente todos os dias não faz você ser alguma coisa. A não ser que você viva a natureza daquilo. E aí eu quero trazer na palavra para você justamente isso. Porque tornar-se filho de Deus não se resume só nesse livro de João que nós lemos agora. Mas ele vai além. Ele vai quando um filho reproduz a natureza do seu pai. Quando nós reproduzimos a natureza de Deus, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. O que é representar a natureza, reproduzir a natureza de Deus? É a mesma coisa assim. Você vê um pai, e aí você vê as atitudes dele, as reações, as ações, os trejeitos, os jeitos, e aí você olha para o filho. Você vê que o filho tem basicamente, não a mesma coisa, mas puxa muita coisa, né? Tem muita coisa semelhante, faz muitas coisas de forma semelhante, né? Tanto o filho quanto a filha, né? Que nem o Marcelo está aqui, né? A Paloma tá ali atrás, deixa eu ver. Mas ela tem muita coisa que ela tem do seu jeito, né? E assim como da mãe também. Mas o que é isso? É quando se traz a natureza. Por quê? Porque você é filho. Você saiu dali, você tem o DNA. Ali dentro de você está o DNA do pai, está o DNA da mãe. Então você vai trazer muita coisa semelhante. Então ser filho de Deus é justamente isso. É você trazer a natureza de Deus para dentro de você. Ao ponto de você agir como Deus age. Ao ponto de você viver como Deus vive. E como que Deus vive? Em santidade. Quando nós conseguimos reproduzir essa santidade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos provando para nós mesmos e para o mundo, para as pessoas, que nós somos filhos de Deus. Que não é só crer, não é só aceitar, mas tem que viver uma natureza. Você quer ler isso comigo lá em 2 Pedro 1:4? Só para mostrar você na palavra isso aí. Que é viver a natureza. Diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então nós trazemos para dentro de nós, a partir do momento que você conhece, que você aceita Jesus, começa a entrar e fazer parte de nós a natureza de Deus. E aí isso prova para mim e para você que nós somos filhos de Deus. Mas como isso começa a acontecer? Através do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o batismo. Você vai lá para João 3:3, diz assim que aquele que não nascer de novo não vai conseguir ver o reino. Isso é por meio do batismo.
Porque você declara, você faz uma aliança, e você fala, olha, Deus, eu creio que o Senhor é meu Pai. Eu entendo o projeto que aconteceu através de Jesus. Eu entendo todo esse propósito. Então eu quero ter uma aliança. A circuncisão que existia lá atrás no Antigo Testamento, ela acontece hoje através do batismo. Você está afirmando, você está declarando que você entende tudo isso, que você entende a sua posição como filho no reino. E aí você quer viver uma nova vida. Você quer viver um novo momento no Senhor. E aí em Romanos 6 e 4, vem evidenciar essa questão da natureza. Romanos 6 e 4. Fala assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Tudo vem da essência de Deus, tudo isso vem da natureza de Deus. E quando nós somos filhos, nós queremos viver essa natureza, nós queremos viver essa essência, queremos viver dessa forma, porque faz parte do nosso DNA. Você, às vezes, involuntariamente, você começa a agir de outra forma. Aquilo que você fazia lá atrás, antes de conhecer a Deus, nesse momento você não faz mais. Não porque você, não, agora eu não posso, mas porque aquilo não mais faz parte de você. Porque agora o Espírito de Deus está transformando você dia a dia. Sabe quando você olha lá para Provérbios, que diz assim que a vereda do justo, ou o caminho do justo é como o nascer do dia, vai brilhando mais e mais até que se torne o dia perfeito. Lá em casa a gente trocou as janelas, e foi engraçado, na primeira noite que nós trocamos a janela, estava sem a cortina, eu acordei, era umas 2 e pouco da madrugada, e eu olhei assim, uma luz no meu rosto, eu olhei, nossa, deve ser, acho que 11 horas já, porque eu vi bem alto assim a luz vindo da janela, mas na verdade era a lua, porque ele não estava sem cortina, e a lua começou a bater no rosto, eu olhei, meu Deus, já deve estar tarde, eu perdi a hora, mas não era, era a lua. E aí eu pensei, não, então dá para dormir mais um pouco. Tudo é um processo, a lua vem, vai embora, daqui a pouco começa a brilhar a luz do sol. E aí, só que a luz do sol ela não começa já no meio-dia. A não ser que você acordou meio-dia, daí para você ela vai começar meio-dia, né? Mas naturalmente o sol ele começa a aparecer, né? E aí ele vai subindo, subindo, subindo até que ele chega ao ápice. Querido, pode ser que você não chegou ainda à luz do meio-dia, mas é um processo. É um processo. Acho que a pastora Elisa que ministrou esses dias atrás sobre a cobra, né? Que você mata ela, mas ela não morre na hora, né? Não que ela não morra na hora, ela morre. Mas só que a reação do corpo dela continua por muito tempo. É por vários momentos. Ela fica ali se mexendo ainda e tal. A aranha acontece isso também, né? Fica tremendo lá no chão. Mas o porquê? É uma reação. Não é na hora. Com a gente é do mesmo jeito. Tem gente que converte, tem gente que aceita Jesus e pensa que vai ser assim, no estalar de dedos, tudo vai ser transformado, não vou ter mais nenhum problema. Não, é gradativo. É um processo, é dia a dia. Nós vamos melhorando e chegando à excelência em Cristo diariamente. Efésios 5:1 fala sobre nós sermos imitadores de Cristo como filhos amados. Quando nós entendemos a nossa essência, a nossa posição em Deus como filhos, você passa a viver e imitar o seu pai. Todos aqui já foram crianças. É até uma frase estranha de se falar, mas para chegar onde eu quero, eu falo ela. Todos aqui, sem exceção, já imitaram os seus pais quando era pequeno. Em alguma coisa já imitou. Achou que alguma coisa era legal, meu pai é um herói, minha mãe é isso, não sei o que e tal. E colocava ele como o top, o supra-sumo, né? E aí você queria imitar. Por quê? Porque ele trazia para você um exemplo bom. Ele trazia e você via nele um super pai, uma super mãe. E aí você queria imitar. E da mesma forma em Deus, nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Mas por que ele falou de Cristo e não falou de Deus? Porque Cristo procurava agradar a Deus. Porque Cristo era um com Deus. Então, se você via Cristo, você via Deus. E da mesma forma, esse texto está dizendo, se você me vê, você tem que ver a Cristo. E quando você me vê vencendo Cristo, você também vai me olhar e lembrar de Deus. Eu lembro de uma história de um missionário que passou um grande tempo, e a vida toda numa ilha, e ele não fala de Jesus em momento nenhum durante a trajetória dele. Mas ele evangeliza com exemplos e tal, a forma de se portar e viver. E aí quando ele morre, eles enviam outro missionário para lá. E esse missionário vai e começa já a pregar sobre Jesus. E aí
os moradores da ilha falam assim, olha, nós conhecemos Jesus, nós vimos Jesus. E ele ficou até interessado, falou, como assim, vocês viram Jesus? Nós vimos, ele morava aqui, ele morava naquela casa. E aí quando ele foi ver, era justamente a casa daquele missionário. Porque o exemplo dele, a imitação dele em Cristo era tão intensa e tão real e autêntica que as pessoas conseguiram ver Jesus nele. E aí eu pergunto para você, você está conseguindo ser imitador de Cristo? Os seus filhos conseguem olhar para você e olhar assim, não, realmente eu vejo Cristo na vida dos meus pais. Se isso não está acontecendo, eu não estou aqui para apontar para ninguém, mas eu acho que nós temos que trazer para dentro de nós ajustes e regulagens, para que nós possamos viver intensamente uma história na Terra. Porque a nossa vida é muito rápida, é muito passageira, para nós vivermos de qualquer jeito. E nós temos que alinhar, nós temos que ajustar, nós temos que realmente acertar alguns pontos para que nós possamos viver intensamente. Deus, ele transmite algumas coisas para nós, na nossa caminhada, como Pai. E uma delas é transmitir o DNA dele em nós. Quando nós temos o DNA de Cristo, nós passamos a justamente ser como ele, a fazer e imitar, como eu estava falando para você agora. E chegamos a um nível que a gente fica até boca aberta. Nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu conseguiria fazer isso. Mas isso acontece justamente porque nós temos Deus em nós. O DNA dele está em nós. 1 Pedro 1,23 fala sobre isso. Diz assim, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Eu vou ler na origem na Ara, na Almeida, só para você ver uma diferença. Pois fostes regenerados. Quando ele fala regenerados, é gerados novamente. Não de semente corruptível, mas incorruptível. Essa palavra incorruptível, ela fala justamente da excelência de Deus e da essência, da natureza dele. Porque Deus, ele não se corrompe. E quando ele fala que nós somos regenerados, é justamente porque nós tínhamos sido gerados de uma forma, em pecado, mas ele traz a nossa essência, ele nos regenera numa semente incorruptível. Justamente nos trazendo a essência, no DNA que ele tem. O que uma semente carrega? Você pega uma semente, ela é muito pequena. Dependendo do tamanho da semente que você pega, é minúscula. Mas dentro daquela semente, carrega um DNA de toda uma árvore. De uma árvore gigante. Quem conhece de árvore? Qual é uma das maiores árvores que existem? Fala uma árvore grande aí. O pessoal que era de Rondônia lá. IP é grande, mas não é tão, né? Castanheira, Castanheira é uma árvore grande. Pensa só. De uma simples castanha, que tem uma semente lá dentro, sai uma árvore daquele tamanho. Ela carrega o DNA de toda ela. Então pensa só, quando eu e você entramos na essência de quem é Deus, quando nós alinhamos, aceitamos, reconhecemos, fazemos aliança através do batismo, quando tudo isso acontece, dentro de mim e de você, nós somos regenerados e dentro de nós é colocada uma semente incorruptível, que carrega todo o DNA de Deus. Você acha que Deus é grande? Deus é grande demais. Só que dentro de mim e de você tem Deus. O DNA de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Nós carregamos essa semente. E nós temos o papel de fazer ela germinar, de fazer ela brotar e de fazer ela dar frutos e também dar sementes. Esse é o nosso papel. Nós carregamos esse DNA. Jesus, ele veio para acabar com a natureza do pecado. Se nós não conseguimos entender Deus e não conseguimos entender esse processo, nós não conseguimos mudar a nossa natureza. E por consequência, a nossa semente também será ruim. A nossa produtividade também não será excelente como nós esperávamos ser. Mas Jesus vem justamente para acabar com essa natureza. E o nosso alvo é ser como Jesus. Ser imitadores de Cristo como filhos amados. Deus, ele tem uma herança. Deus, ele tem uma herança. Tem uma frase que diz assim que quem tem pai tem herança e quem tem filho tem dor de cabeça? Não, tem esperança. Né? Alguns têm dor de cabeça, mas é porque dá muita liberdade. Né? Mas nós temos isso em Deus. Deus, ele olha para nós. Você sabe o que é ter fé? O que é ter fé, presbítero Cleverson, na sua concepção? De uma forma bem simples. Um Deus que pode fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. É isso.
Mas sabe o que vai numa essência maior ainda do que é ter fé? É acreditar que Deus acredita em você. Uma vez, quando eu ouvi isso, eu parei assim, eu olhei, falei assim, Deus, você é corajoso demais. Demais, demais, demais. Você já parou para pensar nisso? Que Deus olha para você e Ele acredita em você? Mesmo quando você olha no espelho e você vê uma pessoa derrotada. Você olha para o espelho e você vê uma pessoa, putz, não vai rolar. Não dá, não funciona, não tem jeito, não dá jeito. Aí Deus olha para você e fala assim, eu acredito em você. Você já parou para pensar que Deus acredita em você? Você já parou para pensar que Ele é um pai que olha para você e acredita em todos os projetos que você está colocando na frente dele? Você já parou para pensar que Deus ele acredita em cada coisa que você está sonhando? E que Ele só está olhando para você e falando assim, olha, vai que eu vou com você. Entra que eu vou com você. Faz que eu vou com você. Mas se não der certo, eu vou estar com você do mesmo jeito. Porque Ele acredita em você. Porque o negócio não é se vai dar certo ou se vai dar errado. É saber se Deus está com você no negócio. Porque quando Deus está com você no teu sonho, no projeto, naquilo que Ele te chamou para fazer, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Moisés e tantas outras pessoas na palavra não acreditavam neles mesmos, mas Deus acreditava. Moisés questionou várias vezes com Deus. Moisés questiona Deus para não fazer o que Deus chamou. Não, eu não posso ser libertador, eu tenho isso, tenho esse problema, tenho essa deficiência, tenho essas limitações. Não dá, eu não acredito que vai funcionar. Mas Deus olhou para ele e falou assim, mas eu acredito em você. Você já aceitou que Deus acredita em você? Você já parou para pensar que metade dos seus problemas vão se resolver quando você acreditar que Deus acredita em você? Quando Deus olhar para você como filho e falar assim, filho, eu acredito em você. Você pode não acreditar, você pode se achar muito limitado, mas eu acredito em você. Qual é a certeza disso? Ele apostou em você quando Ele te colocou no mundo. Ele acreditou em você quando Ele colocou você para ser gerado. Ele acreditou em você quando você nasceu. Ele acreditou em você até você chegar até aqui. Por mais que você não acredite, Ele é um pai que acredita em você. Eu vou te falar um negócio, Deus ele não te ama menos porque você pecou. Deus nunca vai te amar menos por você pecar. Ah, então eu posso pecar? Pode, mas vai ter uma consequência de tudo que você fizer. Mas Deus vai continuar te amando. Só que nós não podemos esquecer que Deus também corrige o filho que ama. E muitas ações que nós tomamos, Deus vai nos corrigir. Deus vai trazer a essência, justamente a verdade, vai falar assim, olha, não pode colocar o dedo na tomada. Não pega na panela quente que queima. Ele vai corrigir. Mas a correção dele não quer dizer que ele não te ame. E o fato de você errar não vai fazer ele te amar menos. Nós temos uma teoria dentro de nós que foi implantada por pessoas, que fala o seguinte, que o pecado afasta Deus de nós. E o pecado nunca afastou Deus de ninguém. O pecado nos afasta de Deus. E isso faz toda a diferença. Se você interpretar isso do jeito errado, porque é muito simples. Vai lá para o Jardim do Éden. Quem que peca? Adão e Eva pecaram. Ponto. Quem se afasta de Deus naquele cenário? Adão e Eva. Deus, ele deixa de ir no jardim porque eles pecaram? Não. Deus não deixou de ir na tua casa porque você pecou. Deus não deixou de ir lá no quarto de oração quando você errou. Ele sempre esteve lá te esperando todos os dias. Quem sai do ambiente? Nós. Nós saímos do ambiente por vergonha. Normalmente uma criança, quando ela erra, que ela faz uma coisa que... Eu vejo que lá tem a Lolo, a gente vive intensamente no terreno, né? Nossa, a gente se diverte demais. E quando ela faz uma coisa que o Felipe ou a Elisana falaram para não fazer, ela olha assim, fica toda desenchavida, fica toda cabreira e tal. Porque ela sabe que ela não devia ter feito. E às vezes tenta se esconder. Esse dia foi muito engraçado. O Felipe, eles estavam colocando o piso na frente da casa. E aí o Felipe parado de frente, né, para a casa da pastora Adrianinha ali, que é tudo no mesmo terreno. E aí ela passou no corredor, pé por pé, assim, bem na pontinha do pé mesmo, assim, bem devagarzinho. E o Felipe olhando para ela, assim. Daí a hora que ela passou, o Felipe, Heloísa, ela voltou, assim, toda desenchavida, achando que ela não tinha visto. Mas logo ela vazou. Porque ela sabia que ela tinha que ir escondida. Ele falou, não, pode ir lá, o pai deixa, sei lá.
Então nós agimos do mesmo jeito. Às vezes nós achamos de legal uma criança, legal assim, né, no bom sentido, mas achamos engraçadinho a reação de uma criança, mas nós adultos agimos exatamente como uma criança. Uma criança que olha para Deus achando que a hora que chegar vai levar uma surra. Uma criança que quando chegar diante do Pai vai levar uma surra que nunca esqueceu. Eu não estou dizendo que é errado corrigir. Deus mesmo corrige. Mas o nosso erro não pode nos afastar de Deus. O nosso erro não vai fazer Deus nos amar menos. Porque se isso fosse acontecer, Deus não tinha enviado Jesus para a cruz para morrer por mim e por você. Você quer uma prova de amor maior que essa? Mesmo Ele sabendo, porque, gente, se Deus é onisciente, é onipresente, Ele está em todo tempo. Deus está lá no passado, mas Ele também está no futuro. Ele já sabe qual vai ser o resultado das suas ações, mas Ele espera que ao longo do caminho nós venhamos mudar a nossa concepção, nós venhamos mudar o nosso pensamento, nós começamos a viver a metanoia, que Paulo ensina, que é a mudança de mente. Ele espera isso de nós, para que nós possamos viver um relacionamento com um Pai excelente. Por isso que eu falo, não deixa com que o pecado afaste você de Deus. Errou. Chega diante de Deus, Deus, me perdoa. Seu pai errou com você, o seu pai físico, perdoa ele. Ele fez isso com você, aconteceu isso, aquilo, não interessa o que aconteceu. Resolva esses problemas. Resolva esses problemas, porque tudo isso afasta o nosso relacionamento de Deus. Afasta o nosso relacionamento com Deus. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Mateus 15, 21 ao 28 diz assim: Partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tirom e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem reclamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Querido, Deus veio para todos nós. Deus veio para todos nós. Jesus veio à terra por todos nós. Não é o seu pecado que vai te afastar de Deus. Não é o erro. Ele veio para os filhos da casa de Israel, ele veio para Israel, veio. Mas chegou um momento que os gentios também começaram a experimentar dele, do reino de Deus. Então não tem nada e nem ninguém que possa te afastar e te separar desse Pai chamado Deus, a não ser você mesmo. Mas a atitude de humildade dessa mulher em reconhecer, olha, eles podem não estar até valorizando tudo isso que o Senhor está dando para eles, mas eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Eu me contento com o que sobrar, porque eu também quero viver intensamente. Você quer viver intensamente um relacionamento com Deus? Arranca tudo que está impedindo você de olhar a Deus como Pai. Tira todas as mentiras que o diabo falou. Tira todas as limitações e passa a olhar para Deus como um Pai perfeito para você. Que Ele tem um mundo de vitórias para você. Não que você tenha que servir Ele pelo que Ele pode oferecer, mas sirva a Deus por quem Ele é. Um Pai excelente. Eu falei para você que Deus tem uma herança, então Romanos 8,16, se você quiser ler depois, diz que nós somos co-herdeiros, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios 3, 22 e 23 diz: Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Nós somos de Deus. Agora, o lugar que nós estamos nessa questão de ser é que vai fazer toda a diferença em como você vai viver daqui para frente. Se você olha para Deus como um Senhor, ou você olha para Deus como um Pai. Porque quando você olha para Deus como Pai, você também enxerga Ele como um Senhor, porque você tem um respeito, você tem toda, um amor e um carinho, que não te deixam desrespeitá-lo, que não te deixam agir de qualquer jeito, mas sempre tentando agradá-lo. Só que em Gálatas 4, 1 e 2, diz que desfrutar da herança exige maturidade. Ali fala de um menino que, sendo menino, não pode ter acesso a toda a herança, justamente por não ter maturidade. Por que Deus não libera tudo
para nós. Você lembra da parábola do filho pródigo? O que acontece com o filho pródigo? Ele pega tudo que ele gostaria de pegar, ele pega a parte dele da herança, e o que ele vai fazer? Ele gasta tudo, porque ele não tem maturidade. Como você acha que Deus ele vai dar tudo para nós, simplesmente para nos perder? Você que é pai, mãe, nós que somos limitados, não fazemos isso, por que Deus deveria fazer? Tem um sobrinho meu que fala assim, tio, me ensina a dirigir. Tio, me ensina a dirigir. Eu falei, você quer dirigir? Eu falei, vamos lá no barracão, tem um carrinho de mão, show de bola lá. Tem um carrinho, você vai andar o dia inteiro. Porque tudo tem o seu tempo. Deus, ele trabalha conosco do mesmo jeito. Ele só vai nos liberando coisas conforme a nossa maturidade vai crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, e ele vai liberando. Não adianta liberar tudo de uma vez se nós não sabemos lidar. Então nós temos que buscar essa maturidade em Deus. Isso só vem com o dia a dia. Mas nós devemos entender que existe uma herança. Deus, ele corrige as nossas vidas quando ele nos ama. Deus, ele corrige as nossas vidas porque ele espera que nós venhamos crescer. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para dar aquela sensação que está acabando. Eu quero que você comece a falar com Deus. Quero que você feche seus olhos. Você que está na tua casa, você que está aqui. Eu quero que você comece a trazer a sua mente, a sua memória. Todas as limitações que você viveu na sua infância e no seu crescimento. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não quero te expor, eu não quero expor a tua história. Eu acho que isso vai acontecer conforme você for amadurecendo. Conforme Deus chegar para você e falar assim, olha, lembra aquilo que aconteceu lá atrás? Você vai usar isso agora para edificar outras vidas. Lembra aquilo que aconteceu lá atrás? Vai ser usado agora para curar essa pessoa. Se você tem alguma limitação paterna dentro da tua história, quem sabe você foi abandonado, você não conheceu o seu pai, isso serve para você que está em casa. Quem sabe você está vendo ou ouvindo essa ministração em outro momento, em outro tempo, em outra data. Mas não interessa, porque Deus, ele se move ao longo do tempo. E se você está vendo, se você está ouvindo, é porque Deus tem algo para falar com você. É porque tem algo que tem que ser sarado dentro de você. Porque tem algo que tem limitado você e não tem deixado com que você viva a essência do que Deus te chamou para ser. Deus não quer que você seja que nem fulano, que nem ciclano. Deus quer que você dê o melhor de si. Deus quer que você seja a melhor versão de si mesmo. Deus chama a mim e chama a você para que nós venhamos ser a melhor versão do que Ele nos chamou para ser. E por que você não está vivendo assim? Será que você não está conseguindo enxergar Deus mais? Será que você olha a Deus somente como um homem carrasco, como alguém que te criou? Será que você não está trazendo um paralelo de Deus justamente com a pessoa que criou você? Ou a pessoa que te abandonou? Será que não é isso que está acontecendo? E está impedindo você de enxergar a Deus como um Pai excelente e maravilhoso, que quer trazer a sua essência, trazer dentro de você maravilhas, trazer em você resgate de outras pessoas, trazer em você a solução que faltava para a sua família. Ei, Deus chamou você para ser excelente. Deus te chamou para ser como Ele. Nossa, mas Deus é Deus, então Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. O que você viveu não vai nortear o resto da sua vida. Aquilo foi um cenário, foi uma situação que ocorreu, e a culpa não é dele. A culpa não é de Deus, a culpa não foi do seu pai, porque quem sabe foi isso que ele recebeu. E o abandono que ele te deu está refletindo na tua história hoje. Você tem medo de confiar nas pessoas, você tem medo de se doar para as pessoas, porque você acha que todas as pessoas que chegam perto de você vão te abandonar. E isso está limitando você em ser quem Deus chamou você para ser. Todas as suas limitações têm intimidade com o propósito, com o projeto que Deus tem na tua vida. Comece a falar com o Senhor, comece a expor para Ele. Você já está longe de várias pessoas, fala para Ele. Fala para Ele o que é que tem limitado você.
Porque a palavra diz assim que lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Ele marcou esse encontro comigo e com você, porque ele precisa nos sarar. Ele precisa curar a mim e você, porque ele tem algo para fazer através de você. E isso não está acontecendo porque você tem uma limitação, você não está enxergando ele como seu pai, você está enxergando só como Senhor. E não é isso que ele quer. Ele quer ter uma intimidade comigo e com você, para que quando nós sentarmos à mesa para cear, ele possa chegar e olhar: filhão, que bom que você está aqui. Minha filha, que bom que você veio aqui. Que bom que nós temos essa aliança, que bom que nós estamos juntos. Comece a expor para ele a sua dor. Exponha para ele qual é a sua dificuldade. Começa a falar com Deus e fala: Deus, eu fui gerado dessa forma, aconteceu desse jeito. Fui abandonado assim, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Fala para ele, é ele que vai resolver o teu problema, não sou eu. A palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda com as nossas limitações. E Jesus deixou à disposição das nossas vidas o Espírito Santo para essa hora, para esse momento também. Não é só para trazer luz à palavra, mas era para nos ajudar a avançar, a continuar.